Olá, pessoal! Vamos realizar a correção das atividades da semana 1 do nosso PET, volume 6 de Matemática. A nossa unidade temática é Geometria e o objeto de conhecimento são as transformações geométricas de polígonos no plano cartesiano, multiplicação das coordenadas por um número inteiro e obtenção de simétricos em relação aos eixos e à origem. O objetivo das atividades desta semana é reconhecer o plano cartesiano, localizar pontos e representar um conjunto de dados no mesmo. Então, pessoal, vamos entender um pouquinho sobre o plano cartesiano. Eu já coloquei um vídeo para vocês explicando, mas vamos aí aprofundar o nosso conhecimento. O plano cartesiano é um plano determinado por um sistema de eixos perpendiculares que o dividem em 4 regiões chamadas quadrantes. Então, pessoal, o eixo horizontal é o eixo das abscissas, que é o eixo X, e o eixo vertical é chamado de eixo das ordenadas, que é o eixo Y. Então, o plano cartesiano é esse desenho aqui, ó. É um sistema de coordenadas perpendiculares. Elas são perpendiculares porque elas formam ângulos retos entre si, né, os dois eixos. O eixo das abscissas, que é o eixo X, que está na horizontal. Na vertical, nós temos o eixo das ordenadas, que é o eixo Y, certo? Então, esse plano divide a região em 4 quadrantes. E os quadrantes, eles são ditados, eles são em sentido anti-horário, contrário do relógio. O relógio é para cá e a ordem dos quadrantes é contrária do relógio, é sentido anti-horário. Então, nós temos o primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante. Então, o plano cartesiano é um eixo de coordenadas, são 2 retas numéricas. A reta na vertical é a reta Y, que é o eixo das ordenadas. A reta na horizontal é a reta X, que é o eixo das abscissas. O ponto de encontro delas é a origem, que é o ponto 0, 0. No eixo X, que é na linha horizontal, para frente do zero, nós temos os números positivos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Reta infinita. E antes do zero, os números negativos. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, infinitamente. A reta Y, que é a reta das ordenadas, acima do zero, nós temos os números positivos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e assim por diante. E abaixo do zero, os números negativos. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6 e assim por diante. Certo? A origem é o zero, ela se encontra no ponto 0, 0, certo? E ela é dividida em 4 quadrantes no sentido anti-horário. Primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrantes, certo? Cada ponto representado no plano cartesiano tem uma referência horizontal x e uma referência vertical y, que juntas definem o para-ordenado xy. Dizemos que x e y são as coordenadas do ponto x, y. O ponto de interseção entre os eixos x e y é chamado de ponto de origem desse sistema e é representado pelo ponto 0, 0. Então, elas se cruzam no ponto 0, 0, viu? Então, aqui eu coloquei o 0, mas esse ponto de encontro aqui, ó, é o ponto 0, 0, que é onde o eixo x se cruza com o eixo y. Pessoal, para a gente marcar, nós vamos respeitar o para-ordenado. Para-ordenado recebe uma ordem. Primeiro vem o valor do x, depois vem o valor do y. Lembrando que x é na horizontal e y na vertical. Então, a gente sempre vai seguir essa ordem. Primeiro vem o x, depois vem o y. Observe esse ponto aqui, ó. O ponto 2 e 1. 2 é do x, então vem primeiro. E 1 é do y, vem depois. X, y. Então, é x, y. Para-ordenado recebe uma ordenação, certo? Observe esse outro ponto aqui, ó, menos 3 e 4. Menos 3 do x, então eu ponho primeiro, 4 do y eu ponho depois, ok? Esse ponto aqui é o ponto 4 e 0. O ponto, ele tá em cima do 4. 4 é do x. Se o ponto tá em cima do 4, significa que o y referente a ele é 0. Quando o ponto é em cima do próprio número, a outra ordenada é 0. No caso aqui é o 4. 4 é x, significa que o y é 0.
Aqui eu tenho ponto menos 2. Menos 2 pertence ao eixo Y. Então, significa que o x dele é 0. Então, no primeiro não é o valor do x, para ordenado não é xy. Então, o x é 0 e o y é menos 2. Correto? Então, vamos continuar aí. Primeiro exercício. A professora de Guilherme está jogando com seus alunos um jogo que ela chamou de Doce Batalha Naval. Ela desenhou um plano cartesiano no quadro e sorteou 4 cartões com pares ordenados para a turma. Cada aluno que marcar o ponto correspondente ao par ordenado no plano cartesiano de forma correta ganha uma bala. Ajude Gilberto e seus amigos a marcarem os pontos e ganharem seus doces. Comece desenhando o plano cartesiano e em seguida marque os pontos. Utilize a malha quadriculada abaixo para confeccionar o seu plano cartesiano. Então, eu desenhei meu plano cartesiano aqui, ó, o eixo Y e o eixo X. Aqui o ponto de origem de encontro é o ponto 0 no eixo X. Para frente do 0 eu coloquei os números positivos, então tem que usar o mesmo espaçamento. Você viu que eu usei um espaçamento maior para não ficar muito juntinho, ó. Se eu colocasse aqui 1, 2, 3, 4, eu terminava aqui e ia ficar muito juntinho. Então, eu usei assim, a cada 2 eu pus 1, ó. Então, 1, 2, 3, 4, mesmo espaçamento. Então, o mesmo espaçamento de cá também, ó. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. O mesmo espaçamento usado no eixo X, eu tenho que usar no eixo Y, ó. 1, 2, 3, 4. E abaixo, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, certo? Então, usei pulando aqui para ter um espaço maior, mas se você quisesse usar 0, 1, 2, 3 e 4, tranquilo, tá? Lembrando que tem que ser o mesmo espaçamento. Vou marcar o ponto 2 e 3, lembrando que primeiro é o x, depois é o y, certo? Então, para ordenado, primeiro é o valor do x, depois é o valor de y. 2 do x está aqui, 3 do y está aqui. Então, eu ligo os dois retinho e marquei o ponto 2 e 3, certo? 3 do x e menos 4 do y. O 3 do x está aqui, o menos 4 do y está aqui embaixo. Então, eu encontrei os dois em linha reta, marquei o ponto 3 e menos 4. Menos 1 do x e 0 do y. Quando 1 é 0, o ponto é em cima do número que não é o 0. Então, no caso, o ponto vai ser em cima do menos 1. E menos 1 pertence ao eixo x. Então, o ponto está aqui. Ok? Eu marco em cima daquele que não é o 0. Certo? Então, menos 1 está aqui. Menos 2 do x e menos 3 do y. Menos 2 do x está aqui, menos 3 do y está aqui embaixo. E em linha reta, eu uni os dois pontos. Correto? Vamos passar para a atividade 2. Na figura a seguir, temos o recorte do layout de uma planilha do Excel. Nela consta uma lista de compras feita por uma família pernambucana. Nessas condições, relacionando as colunas e linhas dessa planilha, nessa ordem, indique as coordenadas da posição da célula do Excel em que está o azeite, o frango e o refrigerante. Então, ele pediu para usar qual ordem? Primeiro, né, a coluna, depois a linha, certo? Ele tá pedindo aqui, ó. Então, a gente tem que ler bastante o exercício para a gente poder entender. Primeiro, ele quer que você coloque a coluna, depois a linha do azeite, do frango e do refrigerante. Então, vamos lá. Aqui nós temos a planilha, né? Certo? Tem arroz, feijão, açúcar, farinha, detergente. Mas ele só quer o quê? Ele só quer o azeite, né? Ele só quer o refrigerante e ele só quer o frango. Certo? Então, pessoal, primeiro a gente vai relacionar a coluna e a linha nessa ordem porque o exercício pediu. O azeite, se a gente olhar o azeite está na coluna C e na linha 3, ó. Coluna C, linha 3. Então, azeite é C3. O frango está na coluna E e na linha 5, ó. A linha 5, coluna E. Então, o frango, primeiro é a coluna E e a linha 5. Primeiro é coluna e linha. E o refrigerante também está na coluna
tá na coluna B e também na linha 3, ó. Coluna B, linha 3. Então, refrigerante, coluna B, linha 3, certo? Atividade 3. No mapa mundi a seguir, temos a localização geográfica de dois. Aí a gente tem que colocar aqui, né? Eu posso colocar aqui com vocês, ó, pessoal. O azeite, né? Eu coloquei embaixo, C3. C3. O frango, E5. E o refrigerante, B3. Certo? Exercício 3. No mapa mundi a seguir, temos a localização geográfica de dois lugares, que estão representados pelas letras A e B. Identifique as coordenadas geográficas desses lugares a partir dos conceitos estudados sobre plano cartesiano. Observe os números laterais, eles te indicam onde construir o plano cartesiano. Então, nós vamos construir o plano cartesiano, pessoal, nesses números laterais. Aqui apareceu o 0 e aqui também apareceu o 0. Então, eu vou traçar onde está o 0, o plano cartesiano, certo? Então, na horizontal é o eixo X, na vertical é o eixo Y. Só que se você reparar, não tem números negativos, certo? Então, mas isso não é um problema, mas a gente sabe onde que a gente localiza os negativos e positivos, ó. Então, não existem números negativos. Precisamos fazer uma convenção. O eixo X vai dividir o mapa em dois hemisférios. O norte vai ser positivo e o sul vai ser negativo. Então, o eixo X, né, dividiu em norte e sul, né? Norte negativo, norte positivo, né? E sul negativo, certo? Tudo bem? E o eixo Y vai dividir o mapa em dois hemisférios, o leste positivo e o oeste negativo. Então, o leste vai ser positivo e o oeste vai ser negativo, certo? Então, pessoal, ó, nós temos aqui o ponto A. Esse ponto A, ele está aqui a 80 leste, né? Que é o eixo Y, e a 40 norte, ó, que é o eixo X, certo? Então, 80 oeste, desculpa, né? E oeste é negativo, né? Se oeste é negativo, é menos 80. E 40 norte, norte é positivo, então 40 é positivo. Então, menos 80 e